Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Jornalistas Online. Eu sou o Diogo Rodrigues, eu sou criador do Me Explica, que é uma plataforma de jornalismo independente que explica os principais assuntos, né, do Brasil e do mundo para você ficar melhor informado, para você consumir as notícias, né, com mais propriedade, saber o que está acontecendo no mundo. Por isso, hoje eu convidei aqui para conversar com a gente na entrevista dessa semana o José Rodrigo Rodrigues, que é professor da Unicinos, pesquisador do SEBRAP e autor do livro Como Decidem as Cortes, que é um livro sobre o STF, que é publicado pela editora GV em 2014, que ganhou o prêmio Jabuti na categoria Direito. Boa noite, José Rodrigo, tudo bom? Boa noite, tudo certo por aqui, muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Bom, hoje eu convidei você para explicar o STF. O STF, ele é uma entidade, digamos assim, que aparece muito no noticiário, muito se fala sobre ele tem muita influência, né, no noticiário nacional, mas pouco se explica. Então eu queria que você começasse dizendo para as pessoas assim, o que é o STF exatamente, né, o que ele faz? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes o senso comum pensa o STF como uma corte constitucional, né, que vai examinar problemas constitucionais, problemas jurídicos constitucionais. O que significa isso? São aqueles problemas que envolvem a Constituição Federal, né? Discussão de alguma ação do Estado ou de alguma ação privada ou algum tipo de violação à Constituição, que ela pode ser detectada nas cortes normais e sobem até o Supremo, ou então você pode entrar com uma ação direta no Supremo, ações de declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade, que são termos técnicos que não vai dar tempo da gente explicar hoje. Mas, basicamente, isso é uma parte da sua função, e essa função coincide, por exemplo, com o que acontece nas Supremas Cortes ao redor do mundo. Agora, o Supremo tem outras funções, e aí que a coisa complica, que é, por exemplo, julgar pessoas, autoridades públicas, né, por crimes comuns, por exemplo, quando elas estão no exercício do seu mandato. Julgar o presidente da República, né? E outras funções em que o Supremo acaba funcionando quase como uma corte comum, só que para algumas pessoas específicas, para algumas classes de pessoas. Então tem uma mistura do Supremo. Tem uma mistura no Supremo entre funções constitucionais e funções não constitucionais, digamos assim, o que torna difícil a compreensão, às vezes, do que o Supremo está fazendo, né? Por exemplo, quando ele está investigando as pessoas pelo inquérito de fake news, ele está num exercício de uma corte quase penal, né? Quando ele está julgando uma ação, por exemplo, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, aí ele está fazendo a função de corte constitucional. Então não é fácil mesmo entender o que é o Supremo. Eu acho que essa ideia geral pode ajudar o seu público a compreender um pouco melhor. Então, vê se eu entendi certo. Então, o Supremo ele é um organismo, né, dentro do Poder Judiciário que decide coisas muito importantes ou decide coisas que não foram muito bem compreendidas nas instâncias inferiores, né, e ele fala de qualquer assunto, ele pode lidar com qualquer assunto, né, digamos, pode falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo, pode falar de políticos, ele pode falar de direitos trabalhistas, é isso? Pode, porque a nossa Constituição é uma Constituição imensa, né? Uma Constituição que trata de muitos assuntos, e ela se constituiu assim, ela surgiu assim, justamente porque ela nasce ali em 1988, no momento de transição da ditadura para a democracia, né, em que havia uma efervescência democrática, né? Foi uma constituinte feita num ambiente muito efervescente, de discussão política muito, enfim, aberta e disseminada pela sociedade. Então, todos os grupos de interesse, sindicatos, empresários, enfim, todo mundo participou da Assembleia Constituinte de alguma maneira e conseguiu emplacar ali o seu artigo, né, na Constituição. Isso é uma característica de constituições produzidas em períodos democráticos, né? A Constituição americana, por exemplo, se diz, a Constituição americana tem só 10 artigos, né? Enfim, ela é mais curta, né? E, enfim, isso seria melhor, talvez, para o país, etc. Claro que ela é curta, porque ela foi feita num momento histórico em que boa parte da população norte-americana não votava, ainda existia escravidão, né? Enfim, então você podia juntar numa sala todo mundo que mandava, digamos assim, sendo, né, enfim, sendo mais coloquial, e para decidir o futuro do país.
numa democracia não é assim que funciona. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer se colocar. E é por isso que a Constituição ficou tão grande assim e o STF acaba, né, podendo, digamos, tratar de muitos assuntos. E tem uma coisa que eu acho importante a gente falar do STF, que é o seguinte, eu vou fazer pedir para você explicar na forma de uma pergunta. As pessoas, às vezes, têm a impressão de que o STF faz coisas, ele manda fazer coisas, ele vai atrás de coisas. É assim mesmo que ele funciona ou ele precisa ser, digamos, provocado para agir? Ele só age quando alguém solicita que ele dê a opinião dele? Via de regra, ele precisa ser provocado para agir, né? Precisa se entrar com uma ação de declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, ou você pode chegar no STF por grau de recurso, né? Numa ação normal, sei lá, uma ação trabalhista, por exemplo. Se ela envolver uma questão constitucional, pode ser que você chegue até o Supremo, né? Se essa questão for controversa, etc. Né? Então, enfim, mas agora a gente tem um ponto fora da curva, que é esse inquérito, primeiro das fake news, né? E agora esse inquérito relativo a uma suposta formação de quadrilha para se fazer ataque às instituições. Né? O inquérito foi transformado num segundo inquérito. Aí o Supremo está agindo como instância de investigação, que é um ponto fora da curva. Mas é um ponto fora da curva. Tá? Normalmente, mas mesmo assim, completada a investigação, ele não tem capacidade para entrar com uma ação. Ele vai ter que mandar essa investigação para o Ministério Público e o Ministério Público vai decidir se vai entrar ou não com a ação a partir do inquérito que ele fizer, né? E esse caso específico do inquérito, né, dos atos antidemocráticos, como ele é chamado, isso você falou, um ponto fora da curva. Isso está errado? O STF está fazendo uma coisa que não deveria fazer ou está fazendo coisas que ele pode fazer? Essa é uma discussão que está em aberto, né? O que acontece é o seguinte: quer dizer, o presidente Supremo se aproveitou de um dispositivo, né, enfim, em que havia uma previsão, né, de fato, enfim, da possibilidade do STF de fazer um inquérito a respeito de fatos ocorridos dentro da corte, né, de desrespeito à corte. Isso está, se eu não me engano, no Estatuto do Supremo, e estendeu a interpretação, fez uma interpretação mais ampla, né, para dizer, olha, qualquer ataque ao Supremo ou ataque à corte e ataque às instituições pode ser objeto de um inquérito instaurado pelo Supremo, né? Isso é altamente controverso entre os juristas. Alguns dizem que o STF pode fazer isso, outros dizem que ele não pode fazer isso. O que a gente pode dizer, além do que eu disse, é que nós temos uma legislação muito defasada, né, que é a Lei de Segurança Nacional, que diz respeito a atos que atentem contra o Estado de Direito. Né? É uma legislação que vem da época da ditadura. Então, o STF está agindo, digamos assim, numa espécie de vazio legislativo, né, a partir de leis antigas, e aí quem defende que ele deveria fazer isso apresenta também esse argumento pragmático. Bom, mas estão atacando as instituições. Então, alguém precisaria fazer alguma coisa e o STF tomou a dianteira, não ficou esperando o Ministério Público fazer nada, porque ele não está fazendo nada, né, enfim, nesse sentido, e tomou a dianteira. Então, é um problema bastante controverso. Não dá para, digamos, bater o martelo e dizer eles têm razão ou eles não têm razão. Interessante. Uma outra coisa, aproveitando, né, até esse assunto, uma outra coisa que se fala muito sobre o STF é que o STF interfere demais na política do Brasil, né? Falam, né? Tem umas expressões que a gente ouve por aí, o ativismo político do STF, judicialização da política, até, por exemplo, um exemplo recente é a CPI da pandemia, né? Que começou a funcionar por uma ordem do STF, né? Um grupo de senadores pediu ao STF que ordenasse, né, a abertura da CPI, que já estava, digamos, já tinha as assinaturas para funcionar, e o STF ordenou ao presidente do Senado que desse início aos trabalhos da CPI, permitisse que ela funcionasse. O STF tem se metido mesmo na política? Essa é outra questão, você só está me trazendo questão difícil, né? Essa é uma outra questão bem difícil da gente equacionar e da gente responder. Porque normalmente, assim, quem concorda com a decisão do STF acusa o STF, diz que ele está agindo bem. E quem discorda diz que ele está sendo ativista. Então você vê
Às vezes a mesma pessoa dizendo que o STF é ativista em certos casos e defendendo o STF em outros casos, né, em que ele concorda com aquela decisão. O fato é que, sim, o STF está decidindo questões do cotidiano da política, algo que não é o mais adequado, né? A corte se expõe demais assim, e ela está o tempo todo, digamos, dando palpite, por exemplo, né, para a gente pegar o caso de alguns anos atrás, se determinada pessoa pode ou não ser ministro, né? Teve aquela discussão se o Lula podia ou não ser ministro. Essa não é uma questão que deveria ter chegado no Supremo, porque é um ato típico do Executivo nomear quem ele quiser para ministro. O presidente da República pode nomear quem ele quiser para ser ministro de Estado, né? Mas, então, de fato, existe um excesso de decisões do STF no cotidiano político nacional. Mas a gente tem que entender que isso também se deve a uma falha da política, né? A gente está vivendo, desde, provavelmente, do impeachment, né, da ex-presidente Dilma, em um quadro de falta de, enfim, de transformação dos grupos que mandam no país, né? Você tinha uma polarização ali, uma disputa entre PT e PSDB que durou, sei lá, 20 anos. Isso se desfez, né? Isso se desfez e hoje a gente não sabe mais qual é a polarização que acontece. O presidente não tem partido, né? Os partidos estão se estapeando ali para ver quem é que manda. Tem o Centrão que ainda tem um papel importante, mas você não tem uma polaridade tão clara. Isso significa que fica mais difícil fazer acordo político, né? Fica mais difícil fazer os acordos e as coisas estão se acirrando o tempo todo, além do fato da gente ter renovado boa parte do Congresso Nacional. Tem muitos deputados e senadores jovens que também estão querendo renovar a política e deixando para trás os acordos que vinham de 20 anos atrás. Então tem um desarranjo, como eu vejo pelo menos, na política, que acaba dando muito espaço para o Supremo. Porque aí, quando a política não consegue fazer acordo, o perdedor, por exemplo, vai bater na porta do Supremo e vai dizer, não, então eu vou recorrer ao Supremo para tentar reverter o acordo que eu perdi, né? Porque ele não participou suficientemente das discussões, porque a política está falhando, né? Então, tem duas coisas aí. Tem tanto o Supremo se metendo demais, talvez, no cotidiano da política, né, nesses atos assim bem típicos de executivo, como, né, nomeação de ministro, e tem uma dificuldade que a política tem hoje em dia de fazer política, né? Tanto que as pessoas mais se xingam do que fazem acordo, mais né, se xingam do que fazem acordo. Agora, eu discordo aí, fazendo uma outra reflexão, eu discordo, por exemplo, quando se diz que o Supremo é ativista, quando ele, por exemplo, diz que as pessoas podem se casar sendo do mesmo sexo. Isso não é ativismo para mim. Isso aí é a função típica de uma corte constitucional de apresentar uma interpretação que garante direitos fundamentais para uma minoria. Você pode concordar ou discordar da decisão, mas é um exercício típico da Corte Constitucional, né, de justamente proteger as minorias. Eu discordo também quando se diz que, enfim, que o Supremo faça ativismo quando decide essas questões de direitos fundamentais. Todas elas são tipicamente função constitucional do Supremo Tribunal Federal, né? Outra coisa é se eles justificaram mal os seus argumentos, se você discorda quer dizer, então, argumentação, né? Mas não considero essas decisões como ativistas. E a gente está pensando no Supremo, né, que tem uma composição, né, são 11 juízes, 11 ministros, né, como diz o termo correto, e eles foram indicados para ser, né, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República quando abre uma vaga, né, são 11 vagas, e conforme eles vão se aposentando ou morrendo, você pode indicar alguém para o lugar. E esses ministros foram indicados em vários momentos diferentes, né, por vários presidentes diferentes, inclusive o que está agora no poder, né, que indicou um, por enquanto vai indicar um segundo agora em breve. Esses ministros, quando eles chegam lá, eles têm assim, uma fidelidade a quem indicou eles, ou eles são independentes, né? Porque a gente ouviu também o presidente atual falar que queria colocar um ministro evangélico para atender as necessidades dos eleitores dele, né? Que queriam um Supremo mais conservador. Como é que é essa relação dos ministros? Como é que eles agem?
Eles são, digamos assim, né, garotos de recados de quem indica eles, ou eles têm dependência? A nossa. É tudo muito recente, né, Diogo? A gente tá discutindo o Supremo nesses termos desde 88, né? Em termos institucionais, a gente tem, sei lá, 30 anos só de experiência, né? Tem a experiência americana, que pode nos ajudar a espelhar um pouquinho, mas a nossa experiência já mostra que isso é mentira, né? Pode pegar o Toffoli como exemplo. Pode pegar, enfim, que foi indicado pelo Lula e foi algoz, né, do governo Lula em vários momentos, e nesse momento está decidindo coisas totalmente contrárias aos interesses do Partido dos Trabalhadores, de onde ele veio, né? Então, enfim, outros ministros a gente pode dizer a mesma coisa, né? Então, enfim, quer dizer, a mesma coisa, o mesmo fenômeno acontece também nos Estados Unidos. Teve um ministro que foi indicado pelo Trump, que o Trump estava xingando antes de sair do governo, esqueci o nome dele, aliás. Se você lembrar, acho que você talvez lembre desse episódio, porque ele decidiu contrariamente aos interesses do Trump. Porque assim, quando o ministro senta ali, ele, bom, enfim, ele vai ficar lá até os 75 anos, ninguém pode tirar ele dali, e ele vai ser uma figura importante para a história nacional, assim. O sujeito que senta numa cadeira dessa para virar garoto de recado, assim, realmente merece o troféu abacaxi, sei lá, não sei o que a gente dá para ele, né? Assim, tem que ser muito subalterno, tem que ser muito medíocre e tem que ser muito, assim, tem que ter uma vocação para ser gado, que é fora do comum para o fulano resolver ser garoto de recado, porque é muito poder que ele tem, né? É muito poder que ele tem. Porque ele vai decidir os destinos do país, ele pode ser fiel da balança em vários casos. Então, normalmente, por causa disso, quando o sujeito senta ali, ele sente o peso da responsabilidade e ele vai julgar. Pode ser que demore um pouquinho até ele enfim, se sentir mais seguro, né? É comum que no começo, enfim, esses juízes fiquem tateando um pouco, não tenham tanta repercussão o que ele faz, eles não têm coragem de ser tão, né, de assumir posições tão claras e tão contundentes, mas normalmente a gente pode esperar que a gente, enfim, não está nada garantido. O fato de que, né, se você indicou, o sujeito pode julgar contrariamente aos seus interesses, né? E quanto a essa indicação, a essa fala do presidente da República, com quem eu tenho divergências radicais em vários aspectos. Mas essa fala dele não é ruim, né? Não é uma fala que eu considere ruim, porque você tem ministros católicos, abertamente católicos, né? Você pode ter ministros evangélicos também. Quer dizer, a comunidade evangélica é uma comunidade extremamente respeitável, muito diversa, né? Muito plural. Eu não vejo nenhum problema em ele indicar um juiz evangélico, desde que seja um juiz ou uma juíza, né? Desde que ele julgue, né, de acordo com a Constituição, de acordo com o direito, a sua visão da Constituição. Certamente vai ser mais conservador, eventualmente, em certos casos, mas ele não pode colocar Deus acima, né, da Constituição Federal, né, assim como o presidente coloca Deus acima da presidência, muitas vezes. Aí sim a gente teria um equívoco, né? Mas ter um ministro evangélico, ter um ministro católico, ter um ministro de religião africana que está faltando, a gente poderia ter, e acho que seria o caso de, em algum momento, a gente colocar ali, quer dizer, algum ministro ligado à Umbanda ou ao Candomblé. Acho que seria extremamente importante, só aumenta a legitimidade da corte perante a sociedade. E para terminar, eu quero fazer um gancho com essa sua última fala, que é o seguinte: o STF ele deve satisfações para a população, né? Ele tem que atender ao que as pessoas querem, o que elas desejam, ele tem que ouvir pesquisa de opinião pública? Não, né? O STF tem que julgar de acordo com a Constituição, né? Ele tem um mandato constitucional. Eles não estão fazendo ali concurso de popularidade, né? Eles estão fazendo julgamentos de impacto nacional, normalmente, ou de impacto local, às vezes, enfim, estadual, etc., né? Que tem que buscar dar a melhor resposta possível para aquele caso,
e não dar a resposta que o povo vai gostar mais, né? Mas se você me permitir tornar um pouquinho mais complexo esse raciocínio, né? Isso não significa que o Supremo não deva ouvir a sociedade. Como ele ouve, por exemplo, por meio das audiências públicas, né? Por que de vez em quando o Supremo ouve a sociedade? Ele não deveria julgar só de acordo com a Constituição, né? Ele ouve a sociedade, ele chama a sociedade para conversar justamente naquelas questões que são altamente controversas, que a Constituição não diz claramente como é que deva ser a decisão, né? Ou um caso novo que esteja ali apresentado, em que ele chama a sociedade, ouve aqueles vários especialistas, várias pessoas envolvidas no problema. Teve uma audiência pública recentemente também sobre a questão dos fechamentos dos templos durante, né, a epidemia da Covid, né? Ele chamou a sociedade, ouviu aquelas pessoas e aí ele tem que formar a sua decisão, mas não para agradar aquelas pessoas, né? Ele traz a sociedade ali para entender quais são os argumentos que a sociedade está veiculando, qual é a visão de uma série de especialistas sobre aquele problema, para proferir uma decisão melhor, né? Para proferir uma decisão melhor. Mas não é concurso de popularidade, né? Mais ou menos como, sei lá, se a gente quiser fazer uma analogia, né? Se alguém está administrando uma empresa ou administrando uma casa, né? É ele que toma a decisão, mas se ele ouvir os empregados, por exemplo, né? Se ele ouvir os seus colaboradores, se um pai ouvir os filhos, né? A mãe ouvir os filhos na hora de tomar suas decisões, é provável que ele tome uma decisão melhor, né? Menos arbitrária, mais rica de argumentos, mais adequada para aquele problema, e também conhecendo as especificidades técnicas do problema, às vezes, né? Enfim, teve uma audiência pública sobre questões de saúde, por exemplo, né, o sistema de saúde é super complexo, nem sempre o juiz conhece tudo aquilo, então é bom ele chamar pessoas para informar aquela decisão, né? Muito bem. Hoje aqui no Me Explica a gente recebeu o José Rodrigo Rodrigues, que é professor da Unicinos, pesquisador do SEBRAP e autor do livro Como Decidem as Cortes, publicado pela editora Fundação Getúlio Vargas. José Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações, e a gente conversa numa próxima. Eu que te agradeço, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui seu público um pouco sobre o STF. Muito obrigado. E eu quero terminar lembrando todo mundo que o Me Explica está aqui no Jornalistas Online toda terça-feira, a partir das 8 horas. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais.